Intimidade com Deus. Isso parece ser algo tão difícil de se alcançar e tão distante também, mas eu aprendi algo esses dias e eu gostaria de compartilhar contigo. Intimidade, essa palavra intimidade pode ser substituída por uma outra palavra. E quando substituída por essa nova palavra, faz todo sentido e a gente consegue encontrar o segredo. Intimidade pode ser substituída por permanecer. Permanecer. Permanecer é uma palavra que mostra continuidade. Não é um ato em que você faz e simplesmente acontece para o resto da sua vida, sem que a gente faça outras coisas. Isso tem sido algo que eu tenho aprendido. Eu por muito tempo achava que eu precisava apenas pegar minha Bíblia, estudar e pronto. Tá tudo certo comigo, com Deus, com o Espírito Santo. Eu achava que era um checklist e eu já automaticamente ia alcançando essa comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Mas tem uma coisa que eu não percebia. Eu entendi que ao ter esse tipo de pensamento, eu estava trabalhando com as minhas próprias forças para alcançar a graça de Deus, para alcançar a presença dele. Há pouco tempo aconteceu algumas coisas comigo e que me desmoronaram, me quebraram muito por dentro. Eu achei que havia alcançado um conhecimento, como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu tenho estudado sobre inteligência emocional. Então eu descobri algumas coisas como me portar, que tipos de atitudes que eu tinha que não eram saudáveis, porque eu tinha esses tipos de atitude. Então, quando eu tomei esse conhecimento e estava caminhando da forma correta, eu imaginava que eu não ia mais cair. Afinal de contas, eu não ia mais errar, eu não ia mais maltratar outra pessoa por conta que algo em mim não estava resolvido, porque eu já tinha esse conhecimento. Mas então, eu caí em uma situação. Eu caí, não. Não foi uma coisa simplesmente do nada. Foi uma escolha minha, uma escolha que eu fiz, em que as situações que me rodeavam me trouxeram para trás. É como se eu estivesse dando um passo para trás de tudo aquilo que eu havia aprendido, eu já não conseguia mais pôr em prática. Foi um período bem difícil. Até que eu comecei a pedir para Deus a resposta do porquê essas coisas estavam acontecendo e eu entendi. Deus estava me falando, não é por força nem por poder, não é o seu conhecimento, é através do Espírito Santo que você vai conseguir essa mudança. Mas como eu iria conseguir a mudança pelo Espírito Santo? Bem, outra coisa que eu aprendi é que para eu ter vontade de estar na presença de Deus, só há um meio disso acontecer, e não é por minha força também, nem pela minha própria vontade. Se eu tenho vontade de estar na presença de Deus, é o Espírito Santo que coloca essa vontade em mim. Se você está aqui assistindo esse vídeo com esse tema que fala sobre intimidade, Deus, religião, comunhão, não é sua vontade, não é porque você é melhor do que outra pessoa, é porque o Espírito Santo agiu em você. Mas, voltando para o tema de permanecer, tem um capítulo em que eu posso compartilhar com você e diz assim: então Pedro, isso está lá em Atos 2, verso 41, diz assim: então Pedro, ai desculpa, alguma coisa aconteceu aqui, eu cliquei em um lugar aqui e acabei saindo do versinho que eu queria ler para vocês. Só um minutinho. Diz assim: então Pedro pegou um longo sermão
falando a respeito de Jesus, procurando convencer todos os seus ouvintes e que se salvassem da maldade da sua nação. E aqueles que acreditaram na pregação de Pedro foram batizados ao todo uns 3.000 e ungiram-se aos outros crentes e uniram-se aos outros crentes na frequência regular às reuniões de ensino dos apóstolos, de comunhão e nas reuniões de oração. Essa parte de uniram-se aos outros crentes é referente aos que foram batizados, os 3.000. Essa é uma versão mais moderna, mas eu gosto da versão mais antiga. Diz assim, o verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E logo abaixo desse verso 41 tem o subtítulo, que diz assim: Como viviam os convertidos? Os convertidos são as 3.000 pessoas que foram batizadas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Você percebeu? Os convertidos, eles permaneciam. Só que na versão mais moderna diz: e uniram-se aos outros crentes na frequência regular às reuniões de ensino dos apóstolos, de comunhão e nas reuniões de oração. Quando eu leio a versão moderna, na minha mente vem a interpretação de que esses novos convertidos, eles iam às reuniões regulares em que os grupos estavam presentes para buscar a Deus, o Espírito Santo, em oração e louvor. Nos nossos dias é a mesma coisa. São aquelas pessoas que gostam de ir à casa de Deus e gostam de ir à igreja. Ou aquelas pessoas que estão sempre ali regular. Elas permanecem nos momentos de louvor, elas permanecem. Porque você já reparou que às vezes quando a gente está mal, às vezes quando a gente está simplesmente chateado porque alguma coisa não foi de acordo com a nossa vontade, como a gente queria, a gente simplesmente fala: eu não vou à igreja hoje, não vou orar, estou chateada com Deus. A gente não permaneceu. E a versão antiga traz exatamente a palavra permanecer na doutrina, permanecer nos ensinos dos apóstolos. Isso não é maravilhoso? É aí que está o segredo. Quando as coisas vão bem, eu permaneço. Quando as coisas não vão bem, eu também permaneço. Tem uma canção que eu gosto que ela diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Se a porta não se abrir, Ele continua sendo Deus. Eu o adoro pelo que Ele é. Eu não adoro a Ele pelo que Ele faz. Quando você estiver se sentindo mal e não estiver na presença de Deus, não quiser estar na presença dele, talvez você precise repetir essas palavras: eu o adoro pelo que ele é e não pelo que ele faz. Permanecendo na presença dele, permanecendo em Deus pelo que ele é, nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor. Se todas as vezes tivermos esse modo de pensar, nossa intimidade com Deus, ela vai continuar, conforme a palavra permanecer, continuar. Porque não é uma atitude que a gente toma de eu vou ler a Bíblia e simplesmente eu alcanço a intimidade com Deus. Muitas pessoas leem a Bíblia. Muitas pessoas vão à igreja por muito tempo. Mas são pessoas que no seu cotidiano não vemos atitudes de pessoas que adoram, de pessoas que têm uma vida entregue. Às vezes eu leio a Bíblia e o que eu li não fez nenhuma diferença para mim.
continuo tendo as mesmas atitudes, continuo não me importando com as pessoas em situações necessárias. Eu passei a jejuar alguns dias atrás por conta de uma situação que eu gostaria muito que Deus resolvesse na minha vida. E eu fiz alguns processos diferentes. Eu não quero entrar em detalhes porque eu não quero focar no que eu fiz. Eu só quero compartilhar com vocês de que eu passei por um tempo de jejum para conseguir isso. Só que eu não consegui. E já tem um tempo em que eu pedi e que eu venho pedindo. E eu perguntando para Deus, Senhor, por quê? Por que não me dás? O que é que eu preciso fazer ou o que eu não estou fazendo? Então eu tive esse sentimento, esse pensamento que me disse que e se ele tivesse me dado? E se ele tivesse me dado o que eu pedi? O que eu faria com isso depois? Eu o deixaria? Eu iria parar de orar? Porque eu queria tanto isso? Não que Deus não queira fazer, Ele quer fazer coisas maravilhosas. Ele diz que tem planos maravilhosos para nós, os seus filhos. Que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Ele que é bom. Então, talvez Deus ainda não revelou aquilo que quer, que Ele quer para nossa vida, ou ainda não nos respondeu, porque o nosso coração não está totalmente permanecendo nele. Queremos o que queremos, mas não queremos mais dele. É algo difícil de compreender, mas ao mesmo tempo muito simples. Como é o nosso coração? Como é que está sendo de verdade nosso relacionamento com Deus? Sejamos sinceros. Tenhamos coragem de dizer: eu não quero de ti. E podemos dizer isso para Ele, porque... Mas geralmente a gente pensa assim: não preciso falar para Ele, Ele já sabe tudo. Deus é onisciente, onipresente. Sim, mas Ele também é educado. Eu vi uma moça falando isso em um vídeo dela. Deus é educado. Ele espera que a gente achegue-se até Ele. E então Ele pode nos ouvir. Mesmo Ele sabendo, Ele espera que nós nos acheguemos até Ele. Se a gente não tem a vontade de chegar até Ele, o que a gente faz? A gente pede para o Espírito Santo. Ele vai fazer a boa obra em nós. E quando a gente estiver sentindo a vontade, é o Espírito Santo. Nada é meu esforço. Nada vem de mim. Se eu leio a Bíblia, é o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em mim. Uma das coisas que me ajudou nesse processo foi deixar de frequentar os aplicativos das redes sociais. Eu deixei de canto isso e eu percebi que ao invés de eu chegar em casa depois de um dia de trabalho cansada e me jogar na cama e mexer no celular, eu tenho outras coisas para fazer. Eu faço um exercício, eu converso com amigos, eu assisto algum filme, não qualquer tipo de filme, eu leio muitas outras coisas além do que só mexer nas redes sociais. Ah, é pecado mexer nas redes sociais? Esse não é o ponto. Muitas das vezes a gente entrega tanto do nosso tempo para coisas tão banais e a gente não entrega o nosso tempo para Deus. Já pensou você chegar do trabalho e ao invés de fazer qualquer outra coisa, se ajoelhar no sofá da sala, se ajoelhar na sua cama e falar com Deus? Que tal você tentar isso? Que tal a gente
ter esse desafio. E se você não lembrar, pede para o Espírito Santo. E se eu não tiver vontade, pede para o Espírito Santo. Permanecer. Vamos permanecer nele. É um desafio tanto para mim também, porque intimidade com Deus é algo que a gente não adquire assim no momento em que eu li a Bíblia ou me batizei ou fui à igreja. É algo que eu vou construindo até o último dia da minha vida. Permanecendo. Faz muito sentido, eu não sei para você, mas para mim faz muito sentido a palavra intimidade ser trocada por permanecer. É como se tivesse virado uma chavinha na minha cabeça, falando assim, é esse o segredo. Só existe esse. É a continuidade. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a compreender, que o Espírito Santo esteja com você, que Ele te mostre o caminho dele, que Ele ponha em seu coração a vontade de se entregar para Ele, que Ele também esteja agindo através de mim, que Ele também me use, que Ele também me encha da vontade de Deus. Que você tenha um dia abençoado. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!